Quem é bom de vista, lê aqui, ó. Por que é risada? Não é bom de vista, não? Não é não? Achei que fosse. Fazer aquela oração, ô Senhor, abra a mão, abra os olhos dessas pessoas. O que está escrito? O ano ainda não acabou. O ano ainda não acabou. Propósito da mudança. Quais são as 3 coisas que você crê que não vai levar com você para 2020? É possível mudar. É possível reverter. Começa pela decisão. Tudo começa pela decisão que nós tomamos. O propósito da mudança, ele tem realmente como objetivo, claro que cada um pode apresentar aquilo que crê, mas tem como objetivo a gente colocar em oração as 3 principais situações que nós estamos determinados, decididos, pela fé, que não vamos levar conosco para o ano novo. É um propósito de oração, é um propósito de fé. E dia 1º, nós vamos dar início nesse propósito. Eu já vi casamentos ser restaurados dentro do propósito da mudança, casais que ia terminar o ano separados e foi restaurado. Dívidas pagas, causa na justiça ser definida antes da recessão, antes de fechar a justiça do trabalho ou a justiça parar. Pessoas terminarem um ano curadas, tinham sérios problemas de saúde, dívidas sanadas, contratos assinados, vendas, casa própria. Quantos testemunhos nós já tivemos de casa própria em dezembro no propósito da mudança? Então tudo é uma questão de fé. E a partir do momento que nós tomamos essa decisão, é uma decisão interna. E por que agora, dezembro? Eu penso que decisões precisam ser tomadas. Às vezes tem pessoas que quando chega dezembro, a pessoa diz assim, agora deixa tudo para 2020. Depois eu vou correr atrás. Não vai. Vai do mesmo jeito. Porque a decisão tem que ser tomada agora. O que você tem que fazer, você tem que começar já. Todas as mudanças têm que começar já. Para que você já entre em 2020 fazendo boas colheitas. Colhendo resultados desse plantio, dessa fé. Então, é possível você mudar, é possível você alcançar resultados que talvez você não tenha alcançado. É possível. Agora, é manifestação de fé. A Bíblia diz que Deus é aquele que opera infinitamente mais, infinitamente maior do que pedimos ou pensamos. Então, não importa o que você pensa, Deus pode ir muito além, fazer muito além do que você tem pedido ou pensado. E grave o que eu estou dizendo, tá? Não é balela, tá aí, tem inúmeros testemunhos para você acompanhar. As nossas redes sociais tem um monte de testemunhos postados do propósito da mudança, quantas situações, quantas mudanças acontecem a cada ano dentro desse propósito. Agora, é pela fé. Nós agimos, e é uma decisão que nós tomamos. Eu vou entrar, diga comigo, eu vou entrar em 2020, mas essas 3 situações, que eu não sei, você vai decidir o que é prioridade na sua vida, você vai dizer assim, não vai entrar comigo. É possível isso? É possível você entrar, mas esses problemas não ir com você. Esses problemas caírem todos agora, ainda em 2019.
é possível. Tudo é uma questão de fé. E outras coisas, tem coisas que é só pela fé, outras coisas são decisões, né? Decisões. Eu me lembro que há 2 anos atrás, 2 anos, e serve de motivação para alguns, né? Eu me lembro que há 2 anos, eu vinha bastante, devido à nossa ocupação, a correria, que não é justificativa, não é desculpa para ninguém, e já falando a respeito, é relaxo mesmo, né? Que a gente acaba deixando as coisas e tomando direções que não são boas, e aí comprometendo a tua saúde. Eu estava há algum tempo já fora do peso, com a saúde mais cansado, sentido, né, cheio de sonhos, mas o físico não acompanhando. E eu me lembro que foi exatamente nesse período, a segunda quinzena de novembro para dezembro, que eu disse assim: chega, não vou esperar entrar em 2020, estou começando a mudar tudo agora. E comecei ali perto de dezembro, comecei mudando os hábitos, comecei com hábitos novos, hábitos saudáveis, mudar minha rotina, organizar minha vida, para que realmente eu fizesse aquilo que estava no meu alcance, aquilo que eu podia fazer, que não tinha nada a ver com Deus. Tá? A gente busca força, busca direção, mas decisão Deus não toma por você. Decisão somos nós que tomamos. Eu vou fazer isso, eu vou lutar. E agora eu vou buscar: Senhor, me dê graça, me dê força. Eu preciso do teu favor, Senhor, que o Senhor me ajude, me dê da tua graça para que eu possa cumprir com o meu propósito, para que eu possa fazer aquilo que eu me propus fazer, as mudanças que eu propus realizar. Então me dê graça, eu posso, porque o que você diz que você pode, você pode. O que você diz que você não pode, você não pode. O que você diz que você vai fazer, você vai fazer. O que você diz que você não pode fazer, você não vai fazer. E isso é real. Tudo que você disser, lhe será feito, diz a Bíblia. E eu vou meditar algo muito bacana com vocês, que está em Mateus capítulo 14, versículo 22. Que diz assim, ó: logo depois, Jesus mandou que os seus discípulos entrassem no barco. Diga comigo: Jesus mandou que seus discípulos entrassem no barco. Diga comigo a palavra: e atravessassem para o outro lado. O outro lado tinha experiências novas. O outro lado tinha coisas novas para que eles vivessem e experimentassem. Sair desse lado e ir para o outro lado, para o lado de lá. Viver coisas novas, experiências novas. Enquanto ele permanecia ali, a fim de despedir o povo para suas casas. Tendo despedido a multidão, ele subiu sozinho, diga comigo, ao monte, para orar. Você vê, nos últimos dias nós temos falado de uma coisa importante. Você que não, realmente ainda não entendeu o poder da oração, precisa entender. Porque senão você não vai colocar força nas suas orações. E a oração, ela tem força, a oração tem poder. Para começar, a oração te fortalece. A oração é comunicação com Deus, é estreitar o seu relacionamento com Deus. Você fala e você ouve. Se você nunca experimentou isso, quer ouvir a voz de Deus, para orar, dobra os joelhos, para orar e para de falar. Ore e para de falar. E você vai ver Deus se comunicando com você. Você vai ver Deus te revelando coisas importantes, te mostrando coisas que só Ele pode mostrar, dando ideias, direcionamentos, se comunicando com o seu espírito. Então, Jesus, ele tinha essa prática, se separar para orar. E isso fazia realmente que houvesse uma diferença realmente em Jesus como homem.
Porque o que ninguém pode se esquecer é que Jesus estava em carne, ele sangrou, viu? Doeu, ele teve aflição, ele passou por dor, porque ele estava em carne, ok? Amém? Porém o Espírito muito forte, que é o que nós precisamos entender. A carne sangra, como a de Jesus sangrou. A carne, o Senhor Jesus teve aflições, como você passa. Se ele não tivesse aflições, no momento do Gólgota, ele não teria, a sua aflição foi tamanha, que ele transpirou gotas de sangue, de tamanha aflição, tanta força que ele colocou naquele momento, porque estava em carne. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, e no lago, os discípulos estavam diga comigo, em dificuldades, pois o vento tinha se levantado, e eles lutavam contra o mar agitado, pois o vento tinha se levantado, e eles lutavam contra o mar agitado. Já de madrugada, Jesus veio até eles, diga comigo, caminhando em cima da água. Eles gritaram de medo. Imagina, Jesus, eles ali aflitos por causa da tempestade. É sempre muito importante uma frase que nós sempre trazemos, né? Por que eles estavam aflitos e não conseguiram agir a fé naquele momento da tempestade? Porque a tempestade estava dentro, e quando a tempestade está dentro, você não consegue repreender a tempestade fora, entende? Se você, é aquela velha frase, né? Um barco está 100% seguro desde que a água não entra dentro. Então, nada vai acontecer, mas se a tempestade entrou dentro, acabou. Então aí realmente a situação se torna perigosa. Então nós precisamos ter cuidado, porque quando nós estamos em tempestade interna, nós vamos estar em tempestade externa. E isso vai impedir que você manifeste a sua fé, vai impedir que você haja a sua fé, porque o medo bloqueia, o medo atrapalha, o medo anula a fé. Diga comigo, o medo anula a fé. E nós vamos ver isso agora, ó. Pois pensaram que fosse um fantasma. Você vê que o medo também distorce a visão. A pessoa vê coisas até que não existem. Entendeu ou não? Sim ou não? O medo faz com que a pessoa enxergue coisas até que não existem. Mas Jesus logo os tranquilizou, dizendo: não tenham medo, coragem, sou eu. Então Pedro gritou: Senhor, se realmente é o Senhor, diga-me para eu ir caminhando em cima da água, até onde o Senhor está. O que está escrito ali? Olha que atitude bacana. Senhor, se realmente é o Senhor, então diga que eu vá, que eu faça a mesma coisa que o Senhor fez. O Senhor falou: venha. Venha. Assim Pedro saiu do barco, diga comigo, e caminhou por cima da água na direção de Jesus. Viveu um grande milagre? Sim ou não? Caminhou, está escrito isso ali? Sim ou não? Caminhou sobre as águas. E preste atenção que aqui tem uma lição importantíssima. Ele estava vivendo o sobrenatural, ele estava vivendo algo incrível, ele estava experimentando algo que ele nunca havia experimentado. O que Jesus fez, ele estava fazendo. E é importante a gente lembrar que Jesus disse que aquele que crê nele fará as obras que ele fez e a farás maiores do que estas. Isso é uma questão de fé. Isso é uma questão de fé. Ele estava vivendo o sobrenatural, ele estava vivendo o impossível, caminhando
Diga comigo, por cima da água. Na direção de Jesus. Aí, tem um mais ali. Mas, quando ele olhou em volta e sentiu a força do vento, ficou cheio de pavor, ou medo, e começou a afundar e gritou: salva-me, Senhor. Quer que eu mude essa tradução? Mude, por favor. Mude aí, vê se você tem. Mas quando reparou o vento, o que está escrito ali? Ficou com medo e começando a afundar. Porque o medo anula a fé. O medo vai te afundar. Olha que coisa, tem várias lições nessa referência. Várias lições importantes. E preste atenção porque nós somos ensinados, quando o Senhor Jesus disse a Pedro, venha, Ele estava chamando Pedro para viver o sobrenatural. Ele estava, venha, vem viver o impossível, vem experimentar o sobrenatural. Ele creu. É o mesmo venha que nós somos convidados. Vem experimentar o sobrenatural. Esse outro lado, quando eles saíram, não tinha tempestade, estava em paz. Mas quando eles saíram para atravessar para o outro lado, é que foram surpreendidos por esse vento forte, por essa situação, igualzinho acontece conosco. Da mesma forma que acontece conosco. Casar é simples. Mas depois que você casa, você pode ser surpreendido por uma tempestade. Uma porta de emprego pode ser aberta. Era tudo que você queria, tudo que você pedia. Você pode montar o seu negócio. O sonho do seu negócio. Eu quero o meu negócio próprio. O senhor vai experimentar, vamos para o outro lado, viver coisas novas. E você pode. E de repente, você ser surpreendido nessa travessia por um vento forte, por uma tempestade. Quer dizer que não era para fazer? Você sabe que eu costumo dizer que as pessoas estão totalmente equivocadas, que elas questionam muito o passo de fé que deram, dizendo assim, eu acho que eu não devia ter feito, eu acho que eu não devia ter montado, eu acho que eu não devia ter casado, e o problema não está na decisão que tomou lá, está na decisão que está tomando aqui agora? Está nas atitudes que estão tendo aqui agora? Porque tudo nessa vida não é simplesmente começar. Tudo é como Pedro. Jesus disse, venha. Pedro, nós não lemos que Pedro caminhou sobre as águas? Sim ou não? E aí ele fez o quê? Ele estava caminhando na direção de... E aí resolve olhar para o vento. Tirou os olhos de Jesus, que é o que estava o mantendo, vivendo o sobrenatural, e foi olhar para o... Por que boa parte, vamos falar de segunda-feira, por que boa parte até começa o negócio, daqui a pouco está em dificuldade, ou aquilo que era uma bênção? Porque muitas pessoas acabam se envolvendo com a bênção, se intoxicando com a bênção, se distraindo com a bênção, quando na verdade você vai precisar de uma fé, a fé para montar, a fé para manter e uma fé maior para crescer. Não é simplesmente a fé para uma porta ser aberta. Não é simplesmente a fé para que Deus te abençoe e você monte o seu negócio. É a fé para sustentar, para manter e crescer esse negócio. É debaixo de oração. É não olhando para as tempestades que continuamente, os ventos fortes que se levantam. O vento se levanta, nós continuamos na fé, olhando para Jesus. Nós continuamos com o mesmo foco, não tiramos o olhar do nosso foco, do nosso alvo. Se Jesus me chamou para viver, espera aí, se Jesus disse para Pedro, venha, o Senhor disse para Pedro, vem porque você vai afundar? Você acha que é isso? Sim ou não? Não.
E tem uma coisa interessante aqui. Volta lá no começo, por favor. Logo depois Jesus mandou, diga comigo, que seus... O que está escrito ali? Então não tinha só Pedro no barco. Os discípulos estavam no barco. Mas só Pedro teve a coragem de sair do barco e caminhar sobre as águas. Só Pedro teve a coragem e só Pedro viveu essa experiência sobrenatural, porque Pedro foi o único dos discípulos que creu, que acreditou que fosse possível. Diga que eu faça a mesma coisa que o Senhor fez, diga que eu caminhe sobre as águas, diga que eu vá até o Senhor. E o Senhor falou, venha. E você acha que o Senhor falou, venha porque eu quero ver você afundar? Você acha que foi isso? Sim ou não? Para pensar. Você acha que o Senhor falaria assim? O Senhor falaria, talvez diria assim, não, ainda não é o momento. Não, se o Senhor falou venha, é porque o Senhor sabia que ele podia, o Senhor sabia que ele ia viver o sobrenatural. Não era para ele afundar, mas ele tirou os olhos de Jesus e colocou os olhos no vento. Que essa é uma responsabilidade nossa. Eu manter meu foco. Eu é que vou me manter focado. Eu é que vou... Você que decide para onde você vai olhar. É igual aqui na igreja. Se você resolver botar o reparo em quem está do seu lado, talvez você vá olhar para quem está do seu lado, você vai ver gente falha, você vai ver gente errando, você vai escutar um monte de coisas. É igual essa semana. Deixa eu contar uma coisa interessante para vocês. Olha como é que o diabo faz com a vida de uma pessoa. Essa semana eu fiquei sabendo que alguém diz que há muitos anos não vem aqui. Não vem aqui no templo sede. E aí, alguém conversando com a pessoa e dizendo, mas por que o senhor não vai? Tanta gente. É porque eu ouvi dizer, alguém disse, porque é uma somatória de coisas, mas alguém disse que o bispo estava em uma loja comprando uma lancha de 500 mil. Olha que coisa ridícula. Para usar isso quando? Aonde? Porque eu estou aqui de domingo a domingo. Eu não viajo o ano inteiro. Estou aqui de domingo a domingo. E comprar uma lancha de 500 mil e diz que eu comprei a lancha. Aí a pessoa, que eu vou dizer uma coisa para você, aprenda, se um dia você tiver dúvida, me procure e me pergunta. Porque de vez em quando aparecem algumas pessoas que absurdo, porque não sei o quê, e aquele converseiro todo desnecessário, e falta gente de postura, que queira saber da verdade. Olha, tenho uma dúvida, eu escutei uma situação, e eu não quero prejudicar a minha fé, e ainda que tivesse sido, eu sempre digo uma coisa para você, que a sua fé, seja, eu perguntei, eu acho que a semana passada, eu falei, se eu cair, o que acontece com você? Você cai junto? Se eu cair, você cai junto? Você está frito então. Porque se a sua fé depender de mim, sua fé é fraquinha. Você não vai sair do lugar. Porque se você é daquele que se choca com qualquer coisa, que absurdo, que louco. Não, você tem que viver a sua fé. A sua fé. Caiu daqui, despencou de lá, o outro escandalizou. A Bíblia diz que no finais dos tempos haveria escândalo. Aí de onde vier escândalo, mas o problema é dele. O problema é de cada um. Não é problema meu. A pessoa não está bem, a pessoa, de lá para cá, a vida um caos, porque comprou uma mentira e recebeu a mentira como verdade. Entendeu?
a serpente incorporou na Eva, o diabo incorporou na serpente e a Eva foi dar ouvido e comprou a ideia e se prejudicou. Entende o que eu quero dizer? E se prejudicou porque escutou um boato, uma mentira, uma conversa que veio só para derrubar ela, só para prejudicar, que nunca existiu, nunca foi verdadeiro, só que compraram como verdade. E até então, até que alguém disse: poxa vida, isso é mentira, gente, isso é mentira, não tem fundamento isso. E que aí foi esclarecer para a pessoa, falou, e aí depois você vai a fundo e aí descobre de onde sai todo o converseiro e etc. Mas aonde eu quero chegar? Pessoas que deveriam estar focadas, olhando para Jesus, com uma fé madura. Sabe o que é uma fé madura? Fé que só olha, tem um alvo, tem um objetivo. Porque se você cair por causa de alguém, a sua fé é superficial, é frágil. Você vai perder a sua salvação, você vai para o inferno por causa de alguém. Você vai perder a coisa mais importante da sua vida. E se você escutou alguma coisa, procure e pergunte. Esclareça. Mas não fica com dúvida. Entendeu? Não fica com dúvida. Porque a primeira coisa que eu peço para as pessoas, não é nem nesse sentido, mas a primeira coisa que eu peço para as pessoas quando chega na igreja, se você tem dúvida da sua fé, se você tem dúvida acerca de algum ensinamento na igreja, se você tem dúvida de alguma coisa, vamos tirar essa dúvida. Porque senão essa dúvida vai te impedir realmente você agir a sua fé, você se lançar de cabeça como você deve se lançar. E vai te atrapalhar. Então você tem que entrar de cabeça. As coisas que funcionam é aquela que a gente entra por tudo ou por tudo. Não tinha os 12 dentro do barco? Sim ou não? Tinha os 12. Só Pedro desceu e caminhou sobre as águas. Só Pedro viveu o sobrenatural, por causa da sua coragem. A sua coragem de descer. Viveu aquela experiência, inclusive, eu faço uma observação importante sobre isso, que você vê que existe uma lei que o Senhor respeita, né, que é a lei da fé. De todos os discípulos, Pedro foi o de mais atitude. E por isso a igreja foi edificada em cima de Pedro. E se você falar assim, mas Jesus gostava mais de Pedro? Não, Jesus tinha uma afinidade maior com João. Então por que ele não escolheu João? Ele poderia ter escolhido João. E alicerçado a sua igreja, fundada a sua igreja em cima de João. E foi em cima de Pedro. Por causa de Pedro, Pedro vivia uma fé com obras. Pedro era um cara de atitude. Pedro era um cara que tinha coragem. Ele teve essa experiência, afundou, mas ele foi o único que teve a coragem. E se tivesse permanecido com foco, olhando somente para Jesus, não teria afundado. Entende o que eu quero dizer? Sim ou não? Então, traz para a tua vida, para o teu barco, né? Traz para a tua realidade. Enquanto você está assim, com foco, só olhando para Jesus, orando, profetizando, acreditando, o Senhor tem me chamado para viver o sobrenatural, eu vou viver o sobrenatural. O Senhor, Jesus me chamou para ir para o outro lado, eu vou para o outro lado. Jesus me chamou para viver o impossível, e eu vou viver o impossível. Eu creio nisso. E dar os seus passos de fé não quer dizer que você não vai ter o vento, não vai ter a tempestade, mas ela não tem poder sobre você. Você não vai afundar. O Senhor não vai
chamar você para viver algo incrível, sobrenatural, para você quebrar a cara. Não é isso. Então, não é os passos que nós damos, é o que nós fazemos depois. Está entendendo o que eu quero dizer ou não? Sim ou não? Que é uma história que eu tenho falado continuamente, né? Igual eu falo do meu casamento. O meu casamento, a decisão certa não foi há 26 anos atrás. É a que eu tenho tomado todos os dias. É como eu tenho feito todos os dias. Não é de 26 anos atrás. Senão eu poderia ter falado assim, vai permitindo que uma série de coisas aconteçam, que entre, aí eu viro e falo assim, fiz uma escolha errada. Me casei com a pessoa errada. Não é verdade? Porque aí eu vou questionar a decisão que eu tomei há 26 anos atrás. Quando na verdade o que mantém meu casamento não é a decisão de 26 anos atrás, é a decisão que temos tomado, que tomamos a semana passada, que tomamos essa semana, a decisão de hoje, é a decisão de todos os dias. É como estamos caminhando, é como estamos vivendo a nossa fé, praticando a nossa fé no dia a dia. Porque poderia ter começado muito bem e terminado já, e muito mal. Mas é as nossas atitudes. Quantas pessoas em algum momento estão no seu propósito, daqui a pouco sai do seu propósito, perde, tira o foco do Senhor, tira os olhos do Senhor, está olhando para os lados, está olhando para onde não deveria, está disperso, está distraído, e aí está dizendo, Senhor, eu estou afundando, mas espera aí, eu te mandei olhar para mim, somente para mim. Eu disse, venha na minha direção. Não é para ir na direção do vento, não é para ir na direção do mundo. Venha na minha direção. Mas a pessoa tira os olhos. Se manter os olhos no Senhor Jesus, o alvo no Senhor Jesus, seguindo na direção do Senhor Jesus, não tem como afundar. Enquanto ele estava olhando para Jesus, ele afundou? Sim ou não? Que hora que ele afundou? Vamos ver? Passa lá. Volta um pouquinho. Mas, quando ele olhou em volta e sentiu a força do vento, e a gente não via por sentimento. Eu não estou sentindo. Quando eu estou, quem vive por sentimento vai orar quando tem vontade. E a Bíblia diz, orai e vigiai sem cessar. Você vai esperar ter vontade para orar? Então você não vai orar, porque a vontade geralmente ela não vem. Né? O cansaço sempre é maior, o desânimo é sempre maior, a guerra espiritual é sempre gigantesca. Você não vai ungir o que é seu, você não vai estar repreendendo o que você precisa repreender, combatendo o que você precisa combater, porque você vive por sentimento. Não estou com vontade de fazer. E quando eu não estou com vontade, eu não faço. É uma escolha. Eu aprendi que eu preciso fazer o que eu não tenho vontade de fazer. Eu preciso fazer o que é bom para mim, não o que eu tenho vontade. Diga comigo, eu tenho que fazer o que é bom para mim, não o que eu tenho vontade. Se você for esperar ter vontade para fazer o que é bom, pode ser que você nunca faça. Por isso você tem que fazer as coisas sem ter vontade. Isso é bom para mim, eu vou fazer. Estar em oração continuamente é bom para mim, estar na igreja é bom para mim, é o que eu vou fazer. Estar ouvindo a palavra continuamente é bom para mim, é o que eu vou fazer. Não vou esperar ter vontade. Sabe por quê? Eu sei aonde eu quero chegar. Eu sei, não confie em você, não confie na sua força, não confie na sua própria sabedoria. É o que a Bíblia ensina, não se apoie nela, não se apoie, confie no Senhor. Estabeleça isso dentro de você. Eu não vou depender de mim, eu não vou depender, porque muitas pessoas hoje estão numa fria, estão gemendo, estão padecendo porque confiaram em si mesmas, confiaram em gente, confiaram em pessoas, colocaram a sua confiança onde não deveria. Às vezes estava focadíssima, enquanto estava focadíssima, estava vivendo o sobrenatural, parou para olhar em volta. Sentiu a força do vento. Ficou cheio de pavor ou um outro sentimento e começou a afundar. Pensa no que está acontecendo com você. Pensa. Fé não tem nada a ver com sentimento.
Se você precisa sentir, fé não é isso. Fé é uma certeza que você carrega dentro de você. Certeza de que as promessas de Deus são infalíveis. Que se você confia em Deus e o que Deus tem te prometido, não há a mínima possibilidade de não se cumprir na sua vida. Vai se cumprir. Que Deus, Ele opera infinitamente mais ou maior do que você tem pedido ou pensado. Que Ele pode fazer o impossível, o sobrenatural na tua vida. Fé natural, resultado natural. Fé sobrenatural, resultado sobrenatural. Se eu quero viver o sobrenatural, então eu tenho que ser praticante da fé do sobrenatural. Por que ele viveu o sobrenatural? Porque ele disse, diga que eu vá até o Senhor. Ele acreditou que ele poderia viver aquele sobrenatural. Ele acreditou que ele também poderia caminhar sobre as águas. Ele acreditou que era possível. E o Senhor disse, venha. E ele andou. Aonde está a confusão? Ele andou, o Senhor disse, venha, e ele andou sobre as águas. Ele viveu uma experiência incrível. Qual foi o problema? O problema foi, em algum momento, olhar para o vento. Olhar o que estava em volta. Se você for sempre olhar o que está em volta, você vai afundar sempre. Porque sempre vai estar acontecendo alguma coisa em volta. Alguma coisa para anular sua fé. Alguma coisa para colocar algum sentimento que não deve dentro de você. E o medo pode ser um deles. O medo pode ser um deles e o medo anula a fé. Medo de agir, medo de seguir, medo do vento, medo dos problemas, medo, e tudo que Deus está esperando é que você confie nele. Tudo. Eu faço essa pergunta novamente. Se o Senhor disse a Pedro, venha, ele disse venha, ele diria venha, só porque eu quero ver você afundar? Eu quero ver essa experiência aqui para eu me divertir com você? Não. É porque ele sabia que Pedro poderia viver o sobrenatural como ele viveu. Viver aquele impossível como ele viveu. Porém, Pedro, depois de estar vivendo o sobrenatural, é como pode acontecer conosco. Pode ou não pode? Você está vivendo o sobrenatural e você perdeu o foco. Você está caminhando sobre as águas e você fala, pô, o que eu estou vivendo já é um milagre. Eu já estou caminhando sobre as águas. Eu estou vivendo uma experiência incrível. E de repente você olha para onde não deve olhar. Coloca o seu foco onde não deve colocar. E isso vai anular a sua fé. E quando a sua fé for anulada, entrar um outro sentimento, você começa a afundar. Que é isso que afunda. Você vê que por que o diabo trabalha muito com o medo? Porque o medo é inimigo da fé. O medo anula a fé. É o medo de não vencer, é o medo de não prosperar, é o medo de não pagar a dívida, é o medo de não dar conta de pagar o financiamento, é o medo de abrir o negócio e não dar certo, é o medo de ser mandado embora, é o medo de separar, é o medo de morrer, é o medo de não casar, é o medo de tudo. O medo está anulando a fé de muitos e, infelizmente, muitos estão afundando. Porque a sua fé anula o medo. E se o medo for maior, o medo anula a sua fé. Mas a sua fé tem que anular o medo. Entende? Você não pode permitir que isso domine a tua vida. E lembre-se, o que Deus espera é isso. O que acontece? Nós estamos aqui no mesmo barco, não estamos? Sim ou não? Nós estamos no mesmo barco. Pode ter um ou outro Pedro que tenha fé para tirar o pé do barco aqui e começar a caminhar sobre as águas. Outros ficam ali segurinho dentro do barco, diz, não vou correr esse risco não. E Deus está te chamando para viver o impossível. Deus está te chamando. E sabe uma coisa que eu quero dizer a você? Volta aqui um pouquinho, volta ao anterior.
No lago, os discípulos, diga comigo, estavam em dificuldades, pois o vento tinha se levantado. Então o vento já estava ali. Quando ele disse, diga que eu vou até o Senhor, o vento já estava lá. Está entendendo o que eu quero dizer? O vento não veio depois, o vento já estava lá. Mas quando ele estava olhando só para Jesus, ele não olhou para o vento. O vento se tornou irrelevante para ele. Foi depois que ele realmente foi olhar, tirar os olhos de onde ele não deveria ter tirado. Problemas sempre teve, crise sempre teve, situações difíceis sempre tem, perseguição sempre vai ter. Sempre. Mentirosos sempre terão, caluniadores sempre terão. Pessoas desleais sempre terão. E aí? Sempre teve. E agora nós vamos colocar o foco nisso, com a força maior? Dificuldade sempre teve. Eu não me lembro, eu tenho 26 anos, né? De casado. Eu tenho 46 anos. Fala assim, obrigado, que eu acho que é surpreendente. Não parece que teve 2 filhos, né? Não parece, né? Com esse corpinho aqui, não parece que tenha 2 filhos. Fazer igual as mulheres, né, homens? Apoia aí, que elas vivem justificando. Elas justificam, com 2 filhos, eu também carreguei 2 filhos no colo. Eu não me lembro nos meus 46 anos, eu não me lembro nunca de ter ouvido que um governo foi bom. Eu sempre falo sobre isso, porque eu cresci escutando meu pai com os meus tios, sempre falando, esse governo acabou com o país, hein? Roubalheira, o governo acabou o financiamento, não tem financiamento, acabou com o crédito, acabou com não sei o quê. Eu cresci ouvindo isso. Em toda a história teve gente crescendo, em toda a história teve gente prosperando, em toda a história teve gente vencendo. Então não é desculpa. Às vezes pode até a gente tentar achar isso, colocar isso como uma justificativa, mas não tem desculpa. Porque em toda a história foi assim. Talvez os mais antigos possam lembrar de alguma fase melhor, mas sempre teve alguém reclamando, sempre teve alguém insatisfeito, dizendo que não foi bom, o governo não foi bom, a crise está aí, acabou com o país, não tem dinheiro, dinheiro sumiu do mercado, dinheiro sumiu, ninguém tem dinheiro, e etc, etc. E sempre teve gente vencendo, como tem agora, como em toda a história teve. Então não é justificativa. Não é justificativa. Nós precisamos viver, nós vivemos por fé. Eu disse ainda, né? Todo mundo estava comemorando, porque o Bolsonaro ganhou. Eu disse, não muda nada. Tem gente que vai crescer, tem gente que vai continuar onde está. Porque não depende do governo, depende de você. Depende da sua fé. É um erro a gente esperar de governo. Até porque lembre-se que o Senhor disse, desde o dia dos dias de João Batista até hoje, o reino dos céus ganha força, é conquistado a força, e os que usam de força se apoderam dele. Se você não colocar força, nós estamos falando do reino de Deus, do reino dos céus, que não há escassez, que não há miséria, que não há injustiça, e nós nos apoderamos dele pela fé, e temos que colocar força para isso. É dizer, não, eu creio no que o Senhor tem, o que está escrito na tua palavra, eu creio que no teu reino, como a Bíblia, como nós falamos, acho que a semana passada, a oração do Pai Nosso, que seja feita assim no céu como na terra. No céu não é uma bagunça. E se o Senhor governa a minha vida aqui na terra, a minha vida também será governada e abençoada, dirigida por Ele. O pão nosso de cada dia, como nós mostramos a semana passada, tem gente com pão nosso de R$1.000, tem gente com pão nosso de 10 mil, tem gente com pão nosso de 50, tem gente com pão nosso de 100 mil por mês, tem gente com pão nosso de 200 mil por mês, e todos estão vivendo. O pão nosso vem. E é uma questão de fé. É realmente a mentalidade abrir.
Senão nós vamos viver dizendo, não é tempo, está todo mundo em dificuldade, estavam em dificuldades. Mas em dificuldade teve um que acreditou, o vento estava lá, e ele disse, diga que eu vá até o Senhor. E ele foi, e ele viveu o sobrenatural, mesmo em dificuldades. Você pode viver o sobrenatural mesmo em dificuldades, sem facilidades. Mas é pensando da forma certa, é falando da forma certa, é agindo da forma certa, é crendo da maneira certa. Então tudo começa no seu crer. Eu creio que eu posso viver o sobrenatural. Eu creio que eu vou prosperar, eu creio que eu vou vencer esse tempo de dificuldade, eu creio que eu vou honrar todos os meus compromissos, eu creio que eu vou dar a volta por cima, eu creio que eu vou crescer em meio à crise, eu creio que eu vou prosperar, eu creio que eu vou atingir todos os meus objetivos, eu creio que eu vou terminar esse ano por cabeça abençoado, eu creio que eu vou terminar o ano sem dívidas, eu creio, eu penso, eu falo, eu declaro e eu ajo. Amém? Pensa, crê certo, pensa certo, fala certo e age certo. E você vai colher o resultado certo. Afasta de gente negativa. Gente que vive falando de besteira, falando de problema, reclamação, murmuração, afasta. Essa é a tua fé, não é a minha fé. Essa é a tua fé, essa não é a minha fé. Então, por favor, guarda a sua para você, que eu vou guardar a minha para mim. E cada um vai viver segundo a sua fé. Entende? Nós temos, infelizmente, nós vivemos numa cultura que o nosso país, infelizmente, isso é uma coisa já cultural. Você vê que as pessoas têm a parte da responsabilidade disso está na religião. As pessoas têm muita dificuldade de crer na prosperidade, de buscar por isso, de orar por isso. E as pessoas, boa parte das pessoas, não ficam felizes com o sucesso do outro, com a prosperidade do outro. Boa parte das pessoas não tem isso. Você vê que é um bloqueio que existe. Eu não sei se eu posso orar, eu não sei se eu posso pedir. O pão nosso é o quê? Como eu disse, você que é solteiro, o seu pão nosso é de solteiro. Você é casado com um filho, o seu pão nosso é de um casado com um filho. Você que tem 3, 4 filhos, seu filho não come só pão, come? Sim ou não? Se veste, não veste? Estuda, não estuda? Tem que dar educação, não tem? Sim ou não? Qual é o pão nosso? Um empresário que tem famílias, chefes de famílias que dependem da empresa, do negócio dele. Ele tem um pão nosso maior. Tem outras pessoas que dependem. Então, eu vou buscar onde? A Bíblia diz que Deus ama a prosperidade do seu servo. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Só que a religião tem uma parcela nessa responsabilidade, nessa culpa, nesse bloqueio que as pessoas... Eu estou falando da religião, não estou falando dos ensinamentos bíblicos, estou falando da religião. Da religião. O Senhor nos chama para uma vida nova. Prosperidade é ausência de necessidade. Abundância é mais do que o necessário, quantidade excessiva mais do que o necessário. Já buscou o termo abundância? Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, quantidade excessiva mais do que o necessário. Só que se você não crer nisso, você não vai buscar. Você não vai orar, você não vai agir a sua fé. Você vai sempre ter um bloqueio. Inclusive você tem um problema com quem a gente enfrenta esse problema. Eu enfrento e eu não estou
nem um pouco preocupado com isso. Nós somos criticados por ensinar. Porque muitas pessoas, como eu disse, é cultural. Já está entranhado em alguns. Existe todo um bloqueio, então a pessoa não ora. Não está satisfeita com a vida, mas não ora. Não está satisfeita com o resultado que está, mas também não busca. Não tem a coragem para orar, para pedir, para profetizar, para chegar diante de Deus e falar: Senhor, é igual um dia eu fiz, né? E, Senhor, eu tenho pai, mas meu pai não pode fazer nada por mim, não. Eu tenho mãe, mas minha mãe não pode fazer nada por mim. Então, seja o meu pai. Me adota como filho. Porque meu pai não pode fazer nada por mim, eu estou aqui numa situação miserável. E eu fiz essa oração. Eu disse: tenho pai e tenho mãe, mas eu me faço órfão. Me faço órfão porque meus pais não podem fazer nada por mim. Mas o Senhor pode. O Senhor pode me abençoar. O Senhor pode me dar direções, orientações. O Senhor pode confiar nas minhas mãos o que é teu. Lembra do filho pródigo? Quem conhece a passagem do filho pródigo? Quando o filho pródigo recebeu do pai e foi e gastou de forma irresponsável tudo no pecado, depois que ele perdeu tudo, ele voltou para casa, ele caiu, a Bíblia diz que ele caiu em si, que ele estava fora de si. Ele caiu em si, diz: tornarei para minha casa, para a casa de meu pai, de onde eu saí, porque quantos servos de meu pai têm abundância e eu aqui padecendo necessidade, certo? Quando ele chegou lá, foi recebido pelo pai com muito amor, o pai o abraçou, deu uma festa, tal, e o irmão mais velho chegou e quando viu aquilo ficou indignado. Ele ficou indignado, revoltado, e disse, foi questionar com o pai: eu estou aqui há tanto tempo com o senhor, nunca fiz nada, agora esse seu filho que foi e tal, e gastou de forma irresponsável tudo que tinha, agora o senhor vai e mata um cabrito e faz uma festa para ele? O pai respondeu assim: meu filho, tudo que é meu é teu. Sabe o que o pai estava dizendo? Se você não utilizou, se você não desfrutou, tudo que é meu é seu. Está lá, quem está contando essa parábola? Jesus. Tudo que é meu é seu. O eu não está em mim, você que não desfrutou. Qualquer momento você poderia desfrutar de tudo, mas você não desfrutou. O que é meu é teu. Você poderia usar, você poderia desfrutar, mas está aí, passivo, inerte, não faz, não tem atitude. Como é que pode? Está entendendo o que eu quero dizer ou não? O que é do Senhor, nós somos filhos. Agora, é a minha fé que vai me levar. Eu acredito, Senhor, eu quero poder contribuir muito mais para o Teu reino, eu quero poder ajudar pessoas, eu quero ser um instrumento, eu quero glorificar o Teu nome. Senhor, me honra, me exalte, confie muito mais nas minhas mãos. Senhor, que eu quero viver o sobrenatural, eu quero, porque ontem nós falamos que Nabucodonosor, que foi o homem mais poderoso da face da terra na sua época, que era o império de Nabucodonosor, ele perdeu a capacidade de governar e perdeu o seu reino por não honrar a Deus. Mas depois dos 3 anos, quando ele entendeu e deu honra, glorificou a Deus, ele mesmo está testemunhando que a sua glória se tornou muito maior. Se ele já era o maior, quando ele deu honra a Deus e passou a servir a Deus, ele se tornou ainda maior. A sua glória foi muito maior. Porque o homem não perde com Deus. Deus não veio para tirar nada do homem. Deus veio para dar. Amém? Só que é uma questão de fé. Por isso que a tua mentalidade, a tua visão tem que abrir. E você tem que buscar: Senhor, me capacite, Senhor, me dê visão, me dê direção. Eu sei que o Senhor pode, meu Deus, confiar muito mais nas minhas mãos. Se tem faltado atitude da minha parte, se tem faltado, fala comigo, me dê visão, me dê direção, me dê sabedoria, me dê discernimento para fazer as escolhas certas. Espírito Santo, fala comigo. Espírito Santo, me mostra o que eu preciso fazer. E você vai ter que agir a fé o tempo todo. Você vai ter que estar orando pela tua vida. Você tem os teus projetos, você tem que estar apresentando a Deus, você tem que fazer jejum, você
você tem que vir para a madrugada orar. Nós estávamos falando, quer ver a popularidade de uma igreja? Vem na segunda-feira que você vê a popularidade da igreja. Vem no domingo que você vê a popularidade da igreja. Você quer ver do pastor? Vem no domingo à tarde que você vê a popularidade do pastor. Agora você quer ver a de Jesus? Vem 3 horas da manhã na quinta-feira e vamos ver a popularidade de Jesus. Entendeu ou não? Sim ou não? Aí nós vamos ver cadê a popularidade de Jesus na vida de cada um. E quem precisa somos nós. Nós vivemos por fé. E viver por fé é buscar direção, buscar visão, buscar sabedoria, buscar discernimento, buscar inteligência. Deixa eu dizer uma coisa importante a você. Quem está vivendo um momento muito difícil, economicamente, levanta a mão, por favor. Você sabe, olha o que eu vou dizer para você, que você precisa abrir os seus olhos. Quando Deus falou com Moisés, quando Deus se revelou a Moisés, quando Deus revelou os seus propósitos a Moisés, não foi no Egito, no palácio, foi no deserto. Foi sozinho no deserto. E se você está no deserto e está sozinho, para ouvir Deus, porque Deus quer falar com você. Quer te dar direções e revelações importantes. Quando Deus abençoou e fez a glória que fez na vida de José, não foi no meio da família. Toda a revelação que Deus deu a ele foi no cárcere, aprisionado. Deus deu a revelação a ele que só o Espírito de Deus poderia dar. Às vezes quando você entra no deserto, quando você é discriminado, quando você é isolado, é porque Deus quer falar com você. Você precisa parar para ouvir Deus falar. Deus quer te dar revelações importantes. Deus quer te dar visões, revelações que só Ele pode te dar. Deus quer te mostrar coisas que você não, talvez, na correria, onde você está, no meio que você está, no ciclo de amizade, no glamour que você está, Ele não consegue falar com você. E Ele está te tirando, para você parar e ouvi-lo. Tem algo especial aí. O deserto é para um propósito grande. Entendeu ou não? E tem uma coisa também importante. Moisés viveu 40 anos no Egito, aprendeu toda a cultura do Egito, toda a sabedoria e inteligência do Egito. Depois ele ficou 40 anos no deserto, conheceu o deserto, depois 40 anos conduziu o povo pelo deserto. Tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. Aqueles anos, aquele tempo que ele passou no deserto, onde Deus se revelou a ele, onde Deus mostrou, e ele conheceu o deserto, era para que ele conduzisse o povo, depois, posteriormente, pelo deserto. Tudo tem um propósito. Amém? Quem está entendendo, por favor? Deus está dizendo para você, venha. Deus quer que você viva o impossível, o sobrenatural. Só que você tem que estar focado, não olha para lado nenhum não. O vento não começou depois. O vento já estava lá. A dificuldade já estava lá. Você leu isso comigo, não leu? Sim ou não? Já estava lá a dificuldade. Só que com a dificuldade ele viveu, ele caminhou sobre as águas. Com a dificuldade você vai caminhar sobre as águas. Sem afundar, mas mantenha o foco no Senhor. O Senhor está dizendo, venha, não é para você afundar. Mas você tem que manter o foco nele. É oração, e nós estamos falando de intimidade, informações que só Deus pode dar. Quando Deus deu a revelação a José, dos 7 anos que viria de vacas gordas, que depois viriam 7 anos de vacas magras, foi uma direção incrível. 7 anos virão de vacas gordas, armazena, guarda, porque depois virão 7 anos de vacas magras. Ninguém vai ter, você vai ter. Quem quiser comprar, tem que comprar com você. E aí que ele cresceu, aí que ele enriqueceu. Quem deu essa revelação a ele? Deus. Entende? Deus tem informações que ninguém... Quem sabia que viria 7 anos de vacas gordas e depois 7 anos de vacas magras? Deus. Por isso que a gente tem que estar em comunhão com Deus.
Deus fala com você. Deus te abençoa. No tempo das vacas gordas, o Senhor fala, agora é o momento, se prepara, porque depois já vai vir 7 anos de vacas magras, e você vai ter em abundância, aí que você vai crescer, aí que você vai enriquecer, aí que você vai prosperar. Amém? Fique em pé, por favor. Feche os seus olhos, por favor. A dificuldade está aí. Talvez você tomou a decisão e disse assim, eu quero ir para o outro lado viver coisas novas. Eu quero ir para o outro lado viver coisas novas. Experiências novas. E talvez nessa travessia você está sendo surpreendido por um vento forte, por dificuldades. Mas eu quero dizer que com as dificuldades que você está vivendo, você pode viver o impossível, o sobrenatural. Você pode caminhar sobre as águas de forma milagrosa. E o vento não ter poder algum sobre você, não te afetar. Agora isso precisa entrar dentro de você. Quando a gente tira os olhos de Jesus e olha o que está em volta, aí está o problema. O pavor, o medo vai tomar conta. E vai anular a sua fé. E se a sua fé é anulada, aí você afunda. Ele começou a afundar, mas ele clamou por Jesus, e Jesus o tomou pela mão e não deixou ele afundar. Se você estiver afundando, pode clamar que você não vai afundar. O Senhor vai te pegar, vai te tomar pelas mãos e vai te levantar. Agora, seja um Pedro. Creia que você possa viver experiências incríveis, poderosas, milagrosas, sobrenaturais. É isso que Deus quer, Deus está te chamando para isso. Você pode viver algo grande, glorioso, mesmo com dificuldades. Ele está te chamando para isso. Só que mantenha o seu foco nele. Mantenha o seu foco. Não olhe para os lados. Às vezes, se você olhar em volta, você vai ver muita coisa que não edifica, que não acrescenta, que só vai prejudicar a sua fé. Abra os olhos e acredite que você pode sair do nível que está, que você pode ir para um nível superior, que você pode realizar coisas maiores, e que através do poder da fé, você vai viver resultados incríveis, sobrenaturais, resultados que você ainda não experimentou, mas acredite nisso. Tudo é uma questão de, como disse, crer da maneira certa. Então, crê que você pode, crê que a palavra é verdadeira, crê que o Senhor ama a prosperidade do seu servo, crê que o Senhor veio para que você tenha vida e a tenha em abundância, que a quantidade excessiva mais do que o necessário, e dar os passos de fé em cima disso. E assim vai acontecer. Diga aí no seu lugar que você crê que Jesus veio para que você tenha vida e vida em abundância, e você sabe que vida em abundância é quantidade excessiva mais do que o necessário, e que você vai viver essa promessa, você vai ter
quantidade mais do que o necessário, você vai viver uma quantidade excessiva mais do que o necessário. Diga isso: eu creio que o Senhor Jesus veio para que eu tenha vida e a tenha em abundância, é quantidade excessiva mais do que o necessário, e eu viverei em abundância, em quantidade excessiva mais do que o necessário, inclusive para poder fazer mais, ajudar pessoas, investir no reino. Eu terei em nome do Senhor Jesus. Fala isso, fala. Eu vou sair dessa medida do pão nosso, eu vou para uma medida superior à que eu estou hoje, porque eu creio que Deus tem mais para mim, eu creio que eu vou crescer, eu creio, e se você sente agora de pedir a Deus: Senhor, me dê visão, me dê direção, me dê revelação, me dê informações que só o Senhor tem, se eu não tenho conseguido enxergar, abre os meus olhos, me dê, Senhor, me faça enxergar aquilo que eu não tenho enxergado, me faça ver aquilo que eu não tenho visto, entender aquilo que eu não tenho entendido. Fala, peça a Deus isso, peça a Deus sabedoria, peça a Deus entendimento, peça a Deus discernimento, peça a Deus, diga a Deus: Senhor, eu oro, Senhor, e eu peço ao Senhor, me dê sabedoria, me dê entendimento, me dê discernimento, me dê, Senhor, o Senhor tem informações que eu não tenho, e eu preciso, abra minha mente, abra, meu Pai, o meu entendimento, abra os meus olhos espirituais, e me ajuda a enxergar, me ajuda a ver, me ajuda, Senhor, e se está faltando atitude da minha parte, eu quero descer do barco, e eu vou caminhar sobre as águas. Às vezes ficar dentro do barco, você está ali dentro de uma zona de conforto, no lugar de segurança, e Deus quer que você desça e comece a caminhar. Dê passos de fé sobre as águas, e você vai viver o impossível, você vai viver o sobrenatural, você vai viver experiências maiores. Às vezes você quer viver o sobrenatural, mas você não quer sair do barco, você não quer dar passos sobre as águas, e Deus está esperando isso, mas não olhando para a direita nem para a esquerda, olhando para Ele, não olhando para o vento e não olhando para as dificuldades, olhando para eles, porque o poder dele é maior, o poder de Deus é maior, o poder é maior do que as dificuldades, o poder é maior do que as suas limitações, o poder é maior. Diga que você vai para um nível superior, diga: eu vou para um nível superior, eu vou viver coisas maiores, diga: eu vou caminhar sobre as águas, eu vou desfrutar do que eu não tenho desfrutado. Diga: o que não é normal vai se tornar normal na minha vida. Diga: o que não é comum vai se tornar comum na minha vida, em nome do Senhor Jesus. Fala isso, fala, palavras têm poder, a gente fala daquilo que a gente crê, nós falamos daquilo que nós cremos, aquilo que está dentro de nós. Então diga que você vai para um nível superior, diga que você vai viver coisas maiores, diga: em nome do Senhor Jesus, eu vou crescer, eu vou prosperar em meio à escassez, eu não dependo do governo, eu dependo do Senhor, eu dependo da minha fé. Viu? Você não depende do governo, você não depende do A, do B, do C, você depende do Senhor através da tua fé, é da tua fé, em nome do Senhor Jesus. Isso, fala. E Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar. Fala o teu nome e diga que você será grande. Fala o teu nome e diga: você será grande. Fulano, você será grande. Você vai estar sempre por cabeça e jamais por cauda, por cima e jamais por baixo, em nome do Senhor Jesus. Diga o teu nome, diga: eu serei grande, eu vou estar sempre por cabeça, e jamais por cauda, por cima, e jamais por baixo. O que é difícil para os outros não será difícil para mim, o que não é normal para a maioria será normal para mim. Diga, abençoe, Senhor, honra essa pessoa, que ela saia daqui para caminhar sobre as águas, que ela saia daqui para andar sobre as águas, Senhor, para viver o incrível, para viver o sobrenatural, em nome do Senhor Jesus. Quero que você estenda as mãos na direção do teu trabalho,
e fala que você será cabeça nesse lugar, e esse lugar nas tuas mãos, esse lugar vai crescer como nunca, vai avançar como nunca, vai prosperar como nunca. Fala o nome da rua, fala o endereço, empresa tal, na rua tal, no bairro tal, em nome do Senhor Jesus, ou fale o teu nome e diga que você será cabeça nesse lugar, que você será cabeça nessa cidade, em nome do Senhor Jesus, que as mesmas pessoas que viram a tua dificuldade, verão o teu sucesso, verão a tua prosperidade, em nome do Senhor Jesus. Envia a tua unção lá, Senhor, abençoe, meu Pai, esse endereço, abençoe essa empresa, abençoe o negócio dela, abençoe, meu Pai, ó meu Deus, abençoe, Senhor, esse lugar, que a tua graça, que a tua unção, o teu favor, seja derramado sobre esse lugar, em nome do Senhor Jesus. Envia os teus anjos, meu Deus, a esse endereço, e que ela seja grandemente, poderosamente abençoadas. Volta à tua posição, volta à posição original, coloca a mão na tua mente assim, diga: Senhor, unja a minha mente. Diga: Senhor, eu quero a sabedoria, o discernimento e o entendimento que vem do alto, que vem do Senhor. Diga: Espírito Santo, me dê sabedoria, me dê entendimento e discernimento que só o Senhor pode me dar. Diga: Senhor, o Senhor tem informações que eu não tenho. Revela a mim os teus mistérios, revela a mim as informações que só o Senhor tem. Diga: Senhor, unja os meus ouvidos, que eu possa ouvir e discernir a tua voz. Diga: unja os meus olhos, que eu possa enxergar o que a grande maioria não tem enxergado, que eu veja o que a maioria não tem visto. Diga: Senhor, unja a minha boca, que cada palavra que sair da minha boca, cada declaração de fé, cada declaração de bênçãos, vai se cumprir, vai se materializar, em nome do Senhor Jesus. Levante as suas mãos agora, diga: Senhor, unja as minhas mãos, consagra as minhas mãos, a obra das minhas mãos. Diga: tudo o que eu tocar vai crescer, vai dar certo, vai prosperar. Diga: eu tomo posse de mãos ungidas, mãos abençoadas. Tudo o que eu fizer vai prosperar, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Agora feche os seus olhos e se veja vivendo um sucesso, uma prosperidade que ainda você não experimentou. Se veja crescendo, se veja prosperando, se veja realizando coisas incríveis, que através da graça, da unção, do favor de Deus você vai realizar. Se veja, se enxergue fazendo coisas incríveis, vivendo coisas incríveis. Se veja andando naquele carro bacana que é o teu sonho, morando naquele lugar que é o teu sonho. Se veja recebendo aquele salário ou aquela retirada que é o teu sonho. Se veja dizimando o valor que você quer ganhar. Qual o valor que você quer ganhar? Se veja dizimando. Enxergue você devolvendo o seu dízimo do valor que você quer ganhar, que será o teu salário. Veja, porque Deus vai materializar. Diga: eu creio e eu tomo posse, em nome do Senhor Jesus. Para Jesus bem forte.